Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa. Que as bênçãos do nosso querido irmão e mentor Moacir possa recair sobre todos nós nessa noite de hoje. Hoje contamos com a presença do nosso querido irmão Alcideberg Baraúna, trazendo como tema da palestra de hoje a beneficência. O nosso irmão, ele é da Centro Espírita Bittencourt Sampaio e vem aqui nos prestigiar hoje com a sua presença. Vamos para a nossa preparação como exórdio. O item 152 do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. De que modo? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Por vezes o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas por intermédio da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados, caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento de mil modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre sem intermediário, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Para a nossa reflexão, para início da nossa tarefa, vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedir a orientação da espiritualidade maior, de nosso mentor, para o que será ministrado na noite de hoje. Roguemos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, eternos pedintes que somos, e hoje, como não poderia ser diferente, te pedimos a graça do entendimento do que aqui será ministrado, para que nossos corações possam se abrir, para que as nossas mentes possam se integrar nessa boa nova e daqui tirar o sustento, a força necessária para essa jornada muitas vezes tão difícil. Que o nosso irmão que fará uso da palavra possa ter a assistência necessária para chegar aos corações necessitados na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, proteja essa casa de oração, de trabalho e a todas as nossas casas co-irmãs que trabalham incansavelmente na divulgação, prática
e estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, meus queridos. E agora, passo a palavra ao meu querido irmão Alcideberg. Pode ficar à vontade, meu querido. Faltou o botãozinho. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos guarde e que Jesus nos mantenha sobre a sua paz. Nossos cordiais boa noite. Silêncio. Eu sou feio, mas eu não mordo. Boa noite, pessoal. Que a paz para todos. Vamos ser alegres. Temos que ser alegres. A casa espírita é uma casa de alegria. Então é importante que nós sejamos alegres, não cirrudos, não é? É por isso que nos pede as orientações do trabalho de campanha do quilo. O nosso irmão Edmil sabe bem disso, né? Que é a qual nós temos aprendendo junto nessa tarefa, que quando bater palmas, sorria. Temos que sorrir. Bom dia! É a campanha do quilo em nome de Jesus, que algo vos pede para os abrigos das idosas ou para alguém necessitado. Com um belo sorriso nos lábios, para notar-se a satisfação de fazer uma tarefa bendita e que nos dá alegria. E se estamos na casa espírita, temos que ser alegre, porque é momento de alegria. Trago um abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado lá na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, aqui em Casa Amarela mesmo, né, entre o Alto Mandu e o Alto São Isabel, acredito que muitos de vocês conheçam. E, embora estamos no começo do ano, não é, já desejando um feliz ano novo para todos, com paz, prosperidade, principalmente progresso espiritual. Mas no começo do ano já quero dizer para vocês que a nossa programação de aniversário já está pronta, onde vamos realmente homenagear o Evangelho. O Evangelho está fechando um ciclo, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a Casa Espírita, dentro da sua maior simplicidade, deve levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ao coração das criaturas. Assim nos diz Chico Xavier. Então, a Casa Espírita, dentro da sua maior simplicidade, levar o Evangelho ao coração de todos nós. E permitam-me vocês, eu não sou muito de rede social, mas gostaria de fazer um alerta a todos nós, para que a gente possa entender o objetivo da Casa Espírita. Uma casa que nos acolhe, nos consola e nos orienta, porque é a proposta da Casa Espírita: nos albergar, nos acolhe, ela nos consola através das informações aqui trazidas e automaticamente nos orienta. E aí nós vimos uma matéria na rede social que eu acho por bem nós ficarmos alerta a isso. Não vou citar nome, mas a matéria diz mais ou menos assim: Allan Kardec não formulou uma teoria social coesa e baseado em certo individualismo metodológico, contribuiu para criar algumas dificuldades que os espíritas de hoje têm em traduzir suas teorias à realidade do mundo político. Fazer política na Casa Espírita? Matéria muito infeliz. E Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862,
ele nos traz um alerta. Um alerta muito interessante que eu prefiro lê-la para que vocês possam compreender o que Kardec nos traz na Revista Espírita de 1862, naquela época. Diz o senhor Allan Kardec: devo ainda vos chamar a atenção para outra tática dos nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina espírita, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixei cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada, apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará o moral. Quem questiona a moral? Ninguém. Quando ela for boa, procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. E quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Allan Kardec, Revista Espírita de 1862. E eu estou vendo muito questionamento por aí, político ainda, e querendo trazer para o nosso meio o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a lição da noite, a beneficência. Essas belas páginas que há de nos trazer conforto, para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido da doutrina espírita, o sentido desta casa, como uma célula aqui neste ambiente. E qual é a proposta dela? De nos acolher, nos consolar e nos esclarecer. Eis o objetivo: buscar a transformação moral, abandonar o homem velho e tentar revestir-se de um homem novo, um homem já em busca da transformação moral, domando as suas más inclinações, assim como nos diz Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Esta é a verdadeira proposta. Então, atentemo-nos a algumas informações que nos chegam, seja por onde ela for, para que não possamos cair nessas armadilhas. Porque a proposta, como nos deixa Emmanuel, logo no índice do nosso lar, a primeira obra de André Luiz, aquele compêndio de informações, e Emmanuel, quando ele está prefaciando André Luiz, ele está dando o aval de André Luiz. Emmanuel diz assim: em verdade, precisamos do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Precisamos nos espiritualizar. Esta é a proposta. E foi Emmanuel que alertou o Chico ao dizê-lo: Chico, se algo eu te disser que vai de encontro a Jesus e a Kardec, me abandone e siga outro. A casa espírita tem essa proposta. Agora, falar
de lições como esta, entre outras mais, dentro de um compêndio que existe na nossa codificação, aí sim. Mas discutir reforma política nas nossas tribunas espíritas, não. Não é de nossa competência. Revista Espírita de 1862, a qual eu li aqui para vocês, que Kardec nos alerta. Temos que discutir, ou melhor dizendo, conversar sobre o moral, porque a moral, quando ela é boa, não se discute. Gente, precisamos fazer uma leitura dessa lição, que ela é completamente bela. É de um láureo, de uma grandiosidade imensa, para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido dos nossos sentimentos. Não se pode realmente entender todas as virtudes sem entender o que significa a beneficência. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita, item 11. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres. Prazeres. O que é que nós sentimos prazer? Há várias formas de sentir prazer. Mas quais são os verdadeiros prazeres para todos nós? O que é que realmente vai nos alegrar? Nos trazer uma felicidade interna. Verdadeiros prazeres. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesses compreender tudo que se encerra de grande e de agradável, a generosidade das belas almas, sentimento que faz que a criatura olhe a outra como olha a si mesma, despindo-se para vestir seus irmãos. Qual as festas mundanas que poderei comparar como representantes da divindade, levais às criaturas todas essas benesses de amor? É isso que ele está querendo dizer. A consolação. Há criaturas, como diz o irmão Adolfo, o bispo de Agel, porque é uma mensagem dele, que pronunciam, balbuciam da sua boca, dizendo assim: eu tenho fome. Imagina a pessoa dizer para você: eu tenho fome. Eu não acredito, ou melhor dizendo, eu acredito que cada um de vocês aqui, porque eu digo que eu já passei por muitas necessidades, momentos difíceis, né? Não a uma situação como essa, mas fui muito ajudado, principalmente pelo trabalho de campanha do Quilo. Recebi muita assistência em momentos muito difíceis que passei. Mas quantas pessoas aí estão sem ter ainda o prato do almoço, que todos nós já o comemos? E dizer: eu tenho fome. Imaginemos, quando a gente está, às vezes, no nosso trabalho, e quando a gente está lá, e muitas vezes quando chega assim por volta de 3 horas da tarde, ou 2 horas da tarde, aí começa a dar aquela gastura, porque a gente já almoçou, e a gente começa a sentir aqueles lampejos de fome, né? E a gente começa a incomodar, e a gente só vai largar de 7 horas da noite. E quando o rendeiro chega tarde, que já aconteceu no meu caso, o rendeiro chegar de 7h30, e aí a lanchonete já está fechada, e aí fica aquela gastura, e a gente fica querendo comer alguma coisa, né? Mas imagine para aquelas pessoas que realmente com fome, diz assim: eu tenho fome. É como um agudo punhal não entrar no coração materno. Imagine o filho dizer para a mãe:
mamãe, eu estou com fome. Papai, eu estou com fome. Como nós nos sentiremos? Isso nós devemos conversar. Isto é a proposta de nós conversarmos aqui e passar pela nossa visão de consciência e entender a responsabilidade de uma doutrina que nos chama a atenção, não para essas questões políticas, agora para falar do amor do Cristo, sim, para falar da doutrina espírita, sim, no seu compêndio de informações grandiosas, e que nos oferece realmente uma proposta de entender o porquê estamos aqui. Qual é a proposta de estarmos aqui sentados nessas cadeiras, eu aqui e ele ali? Não que nós sejamos melhores do que vocês, porque somos criaturas doentes da alma também. Somos espíritos doentes da alma. Mas podemos dizer, já tomamos o remédio, já nos alistamos na casa espírita, já estamos desempenhando uma tarefa, apesar de doentes, e estamos ajudando os outros que estão chegando, porque nós chegamos dessa mesma forma. Se vocês soubessem como foi que eu cheguei na casa espírita, vou usar um termo muito popular que nós conhecemos, eu cheguei um bagaço de cana. E hoje, a doutrina espírita me sustentando numa forma coerente, racional, me explicando o porquê do sofrimento. E aí nós estudamos a doutrina e vamos compreender a necessidade de passar por algumas privações. Mas a beneficência, esta é a proposta de cada um colocar em seu coraçãozinho uma proposta de abrir como um leque de flores e olhar para o seu irmão que mais necessita. E quantas misérias aliviar? Quantos ainda estão pela rua? Quantos se encontram necessitados apenas às vezes de uma palavra? Nós lembramos-nos quando nós estávamos lá no Francisco de Assis, que a qual eu me considero de lá, Escola Espírita Francisco de Assis, lá de Camaragibe, que nós trazemos também um abraço de lá. Nós estamos sempre fazendo campanha do quilo por lá, mas nós tínhamos uma tarefa de levar sopa lá para o lixão, para as crianças do lixão lá de Camaragibe. Hoje foi desativado o lixão de lá e está sendo agora uma ordem geral, uma lei geral para que os lixões sejam desativados, né? Mas nós lembramos uma vez que a Kombi quebrou. E nessa quebra da Kombi, Bira olhou para mim, e agora, Berg? Eu olhei para Eduardo, saí olhando para um para outro, e aí vamos fazer o seguinte, vamos ver aí, vamos colocar dentro do carro. Mas o que a gente pode fazer? Botar esse caldeirão de sopa aí em cima. Quando era sopa, era manguzá. E aí foi que Bira teve uma ideia, ligou para um rapaz que tinha uma pampinha, perguntou se ele fazia frete. E aí a gente fez uma vaquinha justamente para pagar, se ele estava fazendo frete, né? Aí a gente pagava as corridas que ele perdesse para poder. E o rapaz disse: vocês estão aonde? Estamos aqui na Henrique de Holanda, aqui depois da Elisa Cabral. Eu conheço Camaragibe melhor do que Casa Amarela, viu, gente? Eu faço campanha do quilo de olho fechado ali. Eu conheço bem mais Camaragibe que Casa Amarela. Eu só morei 1 ano em Camaragibe. Mapeei a área de Camaragibe de uma forma que os colegas lá dizem: mas como é isso? Tu mapeasse essa área todinha. Estamos aqui na Henrique de Holanda, depois da Elisa Cabral. Na Torre de Ferro tem um Bradesco, você vai por detrás, tem a Escola São Judas Tadeu. Ah, sei onde é. O rapaz chegou lá, a gente botamos a sopa em cima, isso era mais de 4 horas da tarde. A gente chegava de 3h30 no máximo, lá no lixão. E quando nós chegamos lá, o pessoal já estava tudo. E quando viu a gente chegando, como agradeceram.
As crianças vindo com a sua panelinha para pegar sopa. E muitos deles a dizer para nós: a gente já pensava que vocês não vinham. Porque a gente fica aguardando, porque nós passamos o dia todo nessa peleja aqui no lixão. E a gastura chega, a fome chega. É ou não é satisfação uma tarefa como essa, como outras existentes da Casa Espírita, de assistência à rua? E digo de passagem, fazer uma tarefa como essa aqui, numa reunião pública como essa, nós não sabemos as inúmeras lutas da espiritualidade para poder deixar isso aqui tudo bem organizado. Não tem as pessoas que limpam a casa, deixam tudo limpinha, tudo bem organizadinha, mas existe um trabalho ainda imenso da espiritualidade para receber todos nós, mas não só todos nós que estamos vendo aqui, mas os desencarnados que estão nos acompanhando e muitos que são trazidos por nós e por outros. Há um trabalho imenso feito e é uma tarefa árdua. E imagine um trabalho feito na rua. Um trabalho feito na rua é um trabalho de muita responsabilidade. E isso engloba o trabalho de campanha do quilo, entre outras tarefas. É um trabalho de disciplina, é um trabalho de responsabilidade, porque na verdade quando nós vamos à rua, nós estamos levando primeiramente o nome de Jesus. Segundo, o evangelho dele e seus ensinamentos. Mas também nós estamos levando a responsabilidade da casa espírita que a qual você representa. Queremos fazer uma tarefa na rua de beneficência, mas temos que fazer uma preparação. Não é assim, feito uma revoada de pássaros e ir para a rua, não. Há necessidade de uma preparação. Assim como nós levávamos a sopa, fazíamos uma preparação antes, para que pudéssemos sair todos harmonizados, para levar essa sopa lá, mas também para perceber as situações que possam vir a acontecer, para, de uma certa forma, atrapalhar. Mas se nós estivermos bem sintonizados. Então, o trabalho de assistência é um trabalho de muita responsabilidade. Trabalho de campanha do quilo, eu costumo dizer para as pessoas, não é um trabalho apenas de botar o irmão um saco nas costas e a mochila na mão e pedir, não. É um trabalho de responsabilidade. Envolve um caráter muito grande de cada um de nós. Uma proposta de realmente nos doar. Um trabalho verdadeiramente de beneficência. Eu me lembro uma vez que eu estava com um grupo de legionário e vejo a responsabilidade de uma preparação que se faz, mas às vezes chega aquele legionário ainda que sai do eixo, né? Podemos assim dizer. E nós estávamos na Aroeira, né? Porque lá em Camaragibe tem um lugarejo chamado Aroeira. Você sobe uma mão tão grande, desce umas escadarias e vai parar lá no grupo lá. E quando nós chegamos lá, tem uma igreja evangélica. Camaragibe tem muita igreja evangélica. E em dado momento, o pastor lá dentro da igreja, a igreja da Aroeira, fez assim: amém, igreja. E os legionários que estavam comigo, muitos deles, disseram amém lá fora. Eu falei: epa, gente, opa, gente, que é isso? Vocês estão fazendo isso, podem pensar que nós estamos fazendo deboche. Cuidado, gente. Por isso a necessidade da preparação. Então, o trabalho beneficente, o trabalho de você levar ajuda, necessita de responsabilidade.
Não é hoje dizendo assim, precisa ter boa vontade, sim. Primeiramente, boa vontade. Mas há necessidade de capacitar-nos para isso. Nós não vamos colocar aqui uma pessoa, eu vou aumentar aqui um OSI, e nós vamos fazer mais 3 andares para cima. Vamos chamar um médico aí, um doutor cirurgião cardíaco, para ele fazer a estrutura aqui para fazer. E aí? Vai resolver? Não vai. Existe o especialista, o engenheiro, que realmente se especializou na área para isso. E nós, que vemos a casa espírita para um trabalho espiritual, temos que buscar nos capacitar. Primeiramente, boa vontade. Ok, muito bem. Mas a necessidade de nós cairmos no pensamento de termos essa responsabilidade com a tarefa. No NAC e outros locais que vão ser assistidos por pessoas, que pessoas vão lá para colocar na condição de voluntários. Se você coloca um voluntário, todo aquele dia, por exemplo, quinta-feira você vai estar lá, toda quarta-feira vai estar lá, vai se predispor para estar lá. Se você faltar 3 vezes, você é cortado. É claro, na casa espírita nós não vamos fazer isso não, de forma nenhuma. Mas há uma necessidade de sabermos que a responsabilidade é nossa. Hoje eu não vou fazer campanha do quilo não, porque Edmilson está lá. Mas não importa que Edmilson esteja lá, importa que eu esteja lá, se eu posso ir. Vamos fazer uma programação para que naquele domingo eu possa fazer campanha do quilo. Gente, deixa eu falar para vocês assim, vou fazer um desabafo para vocês aqui, tá? Eu estou assim, tão assoberbado de trabalho, que eu estou trabalhando todo domingo praticamente. E um dia eu encontrei Edmilson no ônibus, e eu disse, como eu estou frustrado, porque eu estou sem poder fazer campanha do quilo. E no dia que, às vezes eu vou folgar, não tem campanha lá no Biticu, e nem lá no Francisco de Assis. Então eu estou trabalhando domingo direto para poder realmente folgar um. Então eu estou tão atalentado com isso. Mas tudo chegará ao seu tempo, né? Tudo chegará ao seu tempo. Está para ser mudado um horário aí, eu espero que sim. Se for mudado, eu espero que me encaixem lá. Mas porque nós temos que nos colocar a dispor, porque nós temos 4 domingos por mês, por que não colocar um deles, nesse domingo, o terceiro domingo, segundo domingo, primeiro domingo, seja ele qual for, nesse domingo eu vou me colocar a dispor de estar lá no Moacir, de estar lá no Biticu Sampaio. Os outros domingos eu vou dar atenção à família, tudo mais. Porque eu ouvi a voz de uma pessoa dizer mesmo assim para mim, não, é porque a gente vem no domingo e a gente perde o nosso domingo, perdeu o domingo. Eu disse para a pessoa, eu perdi o meu domingo, fazendo um trabalho como esse, eu perdi meu domingo. Não, é porque você passa o domingo. Meu irmão, minha irmã, se programe-se, não deixe de assistenciar a sua família, mas que possamos nos programar um domingo desse, para que a gente possa estar fazendo uma tarefa como essa, porque não é perder não. Não, mas porque é um dia de domingo, importa. Então, há essa falta de conscientização da nossa parte nesse sentido. Nós estamos recebendo muito da casa espírita. Não que nós temos que dar algo em troca, porque não é a proposta do espiritismo. E lembramos o capítulo, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. O espiritismo não está nos dando e não está nos pedindo em troca, não. Mas nós precisamos buscar o campo de responsabilidade para que a gente possa entender essa palavra, beneficência. O que é que Berg tem recebido no decorrer do tempo, desde 1989 para cá, quando ele conheceu a tarefa e conheceu o espiritismo, e o que é que ele tem dado de volta? Não que o espiritismo queira, volto a repetir, mas que nós temos recebido muito. Então a casa espírita, se botar
assim, um cartaz: procura-se trabalhador espírita. As casas têm esvaziado. Às vezes o presidente está só, varrendo, fazendo um serviço ou outro. Ah, não, mas é porque eu quero ser médio de reunião mediúnica. Mas temos que fazer a nossa parte. Eu me lembro, numa palestra que Lourenço Barros deu lá no Bittencourt Sampaio, muitos anos atrás, nosso irmão já desencarnado, e ele disse assim, que os trabalhadores de reunião mediúnica, e seja qual for a tarefa existente na casa espírita, eles têm que se alistar num trabalho social da casa, um trabalho de colocar-se a dispor. E o trabalho, ele citou, né, o trabalho de campanha do quilo, eu venho falado para o pessoal, na época, o Ceci Costa. Eu tenho falado para o pessoal para que possa realmente se alistar numa tarefa. Então, quais são as alegrias verdadeiramente que podemos receber quando representantes da divindade levar para uma criatura que em dado momento, como diz o nosso irmão Adolfo, bispo de Agel, dizer assim: eu tenho fome. É muito sublime, gente. Muito sublime. Caridade. Sublime palavra que resume todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Caridade. Palavra sublime. E como fazer caridade? É apenas dar esmola? É apenas realmente você buscar levar um alimento e dar a uma pessoa? Não, é doar-se de si. Porque os alimentos que muitas vezes nós recebemos, quando vai para um abrigo, ou para uma pessoa, um local que nós não conhecemos, nós não sabemos a quem vai ser dado. Nós somos um instrumento que pegamos aqueles farnézinhos e é colocado em nosso saco. Eu me lembro novamente, nós estávamos na campanha Natal Feliz, lá na Escola Espírita Francisco de Assis, e nós confeccionávamos cestas, né, para levar para as pessoas necessitadas, né? Tem pessoas lá de Umbuzeiro, tinha gente lá da Redondeza de Camaragibe, e nós fomos para uma linha de trem, uma parte que tem lá, já chegando em São Lourenço, numa subida à direita, como se vai lá para o Timbi, e uns casebres, tudo de taipa, e foi um dia de chuva, e nós subimos um barranco, que eu tive que subir assim, ó, com duas senhoras do meu lado, Marluce, a esposa de Bira, bem magrinha, né? E Dona Severininha, que era uma senhora bem baixinhazinha. E eu fiquei, meu Deus, lá em cima, quando eu subi, eu tive que dar a mão a elas para ela poder pegar e botar aqui na parte de cima. Eu falei, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Fazendo a caridade, o amor. Mas não é a caridade porque a Berg está fazendo a caridade, Marluce está fazendo a caridade, Dona Severina está fazendo. Não, justamente é o trabalho de doar-se. E para que a gente possa entender que a gente não vai só levar, eu bato numa porta. Bom dia. Olhe, nós estamos aqui com uma cestinha básica da Escola Espírita Francisco de Assis, mas que a gente dá todo ano. Você foi para a reunião lá, ela chegou, fez meu filho, Marluce do meu lado e Dona Severina do outro. Meu filho,
eu comecei a trabalhar, e meu esposo também. Apesar dessa minha casinha ainda caindo de taipa, mas nós estamos trabalhando. Mas ali por detrás tem um casal que tem 5 filhos, estão desempregados. Dê essa cesta a eles. Gente, eu só faltei cair de joelhos aos pés dessa moça. Meus olhos marejou de água. Marlúcia olhou para mim, Severina olhou para mim. Porque ela podia muito dizer, não, eu quero. Veja o trabalho de conscientização, porque o trabalho não é apenas levar o óbolo, o material, mas sim levar também conscientização. E quando a gente vai entregar a cesta ao casal, Marlúcia diz, pega a cesta e dê a ela. E nós pegamos a cesta e deu a ela a si mesmo. Porque justamente a gente tem um trabalho de evangelização lá, que educa, porque necessidade, todos nós temos. Eu sou necessitado, você é, todos nós tem aquele momento que aperta, tem mês que aperta, né, Edmilson? Tem mês que aperta, rapaz, que a gente fica sabendo como é que vai fazer. Rapaz, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, tenho que... Então a gente fica vibrando. Então todos nós temos necessidade. Mas há pessoas ainda mais necessitadas. Ela, por estar trabalhando, o marido também, ela preferiu dizer que tem outro mais necessitado. Mas ela também não deixou de receber. Nós estávamos lá em Araçoiaba. E Araçoiaba tem alguns casebres lá muito necessitados. E quando nós chegamos com a cesta básica, tinha uma casa que a gente bateu, um rapaz que estava assim perto ali. Ela foi lá para o rio, dar uma lavada nas roupas dela lá, e ela tem 4 filhos. Eu encostei, bati assim na janela, a janela já caindo, né? Eu empurrei devagar para a janela não cair. E quando eu empurrei, Embira olhou para mim, Marlúcia olhou para mim, olhei assim, tinha um berçozinho lá, com um mosquiteiro. Aí quando eu olhei assim, eu fiz, Marlúcia, pega a cesta, a gente bota aqui por cima da cama e joga aí e puxa a janela. Aí o rapaz disse, pode botar aí que a gente se preocupa não, que ninguém vai mexer não. Aí, botou lá. Esse realmente foi o verdadeiro Natal Feliz, porque é a campanha Natal Feliz, é todo final de ano. Porque ela chegou em casa e viu uma cesta que não sabe de onde veio essa cesta. Então, o trabalho de beneficência é um trabalho realmente que nós temos que nos dispor da vontade, mas também nos trabalhar numa capacidade de buscar compreender qual é o sentido da tarefa, não só para aquelas pessoas necessitadas, mas para mim também. Qual o sentido dessa tarefa? Por que eu estou fazendo ela? Por que eu estou fazendo campanha do quilo? Por que eu estou indo entregar sopa? Por que eu estou indo levar almoço para as pessoas na rua? Por que eu estou indo levar café da manhã para as pessoas na rua? Eu tenho que saber o porquê, a necessidade para mim, para nós, esta tarefa. Ao te praticarem, eles criarão para si infinitos gozos para o futuro. Como diz Emmanuel. Emmanuel tinha uma frase, logo quando eu comecei a campanha do quilo. Ela estava na camisa dos legionários, né? Eu sempre via, quando era na frente, era nas costas. O bem que tu praticares em algum lugar será o teu advogado em toda parte, diz Emmanuel. O bem que tu praticares em algum lugar será o teu advogado em toda parte.
Um bem nunca se perde. Sempre será lembrado. Eu tive pessoas muito que me auxiliaram. Em alguns momentos de fome, de necessidade, sem um prato de comida, que a qual eu passei, eu tive um grande amigo, que eu me lembro em todo o meu evangelho no lar. Ele cortava meu cabelo. Hoje eu não preciso mais, né? Porque o cabelo agora caiu. E agora eu mesmo faço em casa. E ele está desencarnado. O nome dele é Iraquitã. Bebia muito. Conheceu? Quitã. Quitã muitas vezes me deu um prato de comida. Poucos conhecem, talvez aqui. De vez em quando tomava uma bebidinha, né? Bebia, saía para as farras. Mas parece que quando eu chegava lá, muitas vezes, quando ele estava cortando cabelo ali na coberta, e quando eu chegava na porta, ele dizia, Cidinho, que ele me chamava de Cidinho. Cidinho, espera aí que eu estou terminando aqui, eu vou fechar e a gente vai ali almoçar, que eu estou querendo almoçar mesmo, porque eu também estou com fome. Parecia que ele recebia uma intuição, porque eu estava realmente numa necessidade grande. E não foi uma, duas, três, foi muitas vezes. No sepultamento dele, eu cheguei para a filha dele e disse, seu pai poderia ter o defeito que for, mas seu pai muitas vezes deu um prato de comida para esse que vos fala. Todo o meu evangelho no lar eu me lembro de Quitã. E me emociono muito. Minha esposa do meu lado diz, você sempre fala nele, né? Fala. Porque os meus sentimentos vão para ele, onde ele estiver. E eu peço muito a Deus que o seu guia espiritual, os amigos espirituais possam estar assistenciando ele. Porque ele fez um bem. E o bem que tu praticares em algum lugar é o advogado em toda parte, como nos diz Emmanuel. Jamais eu me esqueço do meu amigo, que continua meu amigo Quitã. É na caridade que deveis buscar a paz do coração. Como ter paz se nós não temos sentimento de caridade? Como ter paz se nós sabemos que ao nosso lado há uma pessoa que está passando fome? Perguntaram ao Dalai Lama, o que é a felicidade? A felicidade é saber que o outro está feliz. Dalai Lama quer dizer que você quer dizer que eu só serei feliz, nós só somos felizes se o outro estiver feliz? Ele disse, a felicidade é algo interno. Mas enquanto um dos nossos irmãos estiver passando necessidade, como haveremos de dizer que somos felizes? É na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. E são muitas aflições que nós passamos. São muitas picadas de alfinetes que a gente leva. E uma picada de alfinete dói, gente. São muitas adversidades, dores, mágoas. Quantas vezes não somos magoados? E é nesse momento que nós temos que desabrochar o sentimento de piedade, mas fazendo uma alusão completamente a um trabalho beneficente, que nós já o fazemos. Desabrochar o sentimento de caridade. Caridade como entendia Jesus. Sabe como é que Jesus entendia a caridade?
Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Pergunta o seu Allan Kardec aos espíritos da codificação. Vou repetir. Qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos. A letra B, benevolência para com todos. Não é ser bom para ele, eu não me dou muito bem com alguns aí, mas vou ser bom para ele. Benevolência para com todos, até para com os maus, até para aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Berg, mas isso não é fácil não, Berg. Realmente não é fácil, é um desafio. Mas trabalhemos. Não briga dois quando não quer. Então, benevolência para com todos. Indulgência para as fraquezas alheias. A letra I. A primeira, a letra B, benevolência. Indulgência, a letra I. Indulgência para as fraquezas alheias. Nós temos fraquezas, todos nós temos. Todos nós erramos, todos nós erramos. Então, se nós queremos, da parte do outro, que eles tenham conosco paciência, indulgência, por que não sejamos nós indulgentes também? Ah, Berg, mas não é fácil. É muito difícil. Não, não é difícil não. É um desafio. É um desafio. Porque desafio é diferente. Eu gosto de usar a palavra desafio. E é o que os Espíritos nos trazem, Joana de Ângeles, nas suas obras psicológicas. É desafios. Porque quando você diz que tem um obstáculo, é para se transpor. Agora, se você disser, é difícil, eu vou fazer uma prova. E nessa prova, eu não vou não, porque, poxa, está muito difícil, não vá. Agora, se você disser, eu estudei, realmente eu estou achando muito complicado, é um desafio, mas eu vou. Aí sim. Porque os desafios é para se transpor. Então, quando o irmão nos atinge, nos machuca, sejamos indulgentes. E perdão das ofensas. A letra P. Ou seja, benevolência, indulgência e perdão. Assim Jesus entendia a palavra caridade. Perdão. Sim, perdão. E perdoar é um dos maiores benefícios que nós podemos ter para conosco mesmo. Porque faz parte da nossa alma realmente passar por essas situações tão dificultosas que nos chega, mas para que a gente possa transpor como desafio para cada um de nós. E de passagem, eu até citei isso aqui, eu não sei porquê, o machucão, a mágoa, só vem daquela pessoa que a gente mais ama. É sempre uma pessoa que a gente estima muito, gosta muito, e às vezes nos magoa, e dói. Por isso eu gosto de dizer o seguinte, gente, cuidado com as palavras. As palavras ferem. Antes de falar algo, pense muito bem. Pensemos muito bem. Porque uma palavra dita fere muito. Então tenhamos cuidado, principalmente no nosso lar. Porque o nosso lar
é um encontro de espíritos ali comprometidos uns com outros, às vezes com afinidade e às vezes sem afinidade. E as palavras ferem. Tenhamos cuidado com as nossas palavras. Então, assim entendia Jesus a palavra caridade. É o bip de Jesus. Sedes bons. Eu sublinhei alguns pontos aqui muito interessantes, mas toda a lição ela é um tratado de delicadeza. É um tratado de bons costumes. Toda essa lição, leiam em casa, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita, item 11, a beneficência. É um tratado realmente de clareza para cada um de nós, de delicadeza. Sedes bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus. Olha aí, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai uns aos outros. Que lição! Eu pergunto, se discute a moral? Não se discute a moral. Eu vou discutir política aqui, numa tribuna que é feita para que a gente possa levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para as criaturas? Essa tribuna, como outras tribunas por aí, é para a propagação do evangelho, do amor do Cristo e da doutrina espírita para cada um de nós. Porque o moral não se discute. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação na aventura dos arroubos da caridade. Veja bem, olha, a alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Devotamento ao outro. Eu tenho que me devotar um ao outro. Já nos dizia Mahatma Gandhi: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Dizia Mahatma Gandhi. E o Cristo, o maior exemplo para todos nós, diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O próprio Cristo. Gente, o horário está chegando, está faltando ali uns 6 minutinhos, eu tenho que entregar a tribuna já, porque é disciplina, e muitas tarefas ainda vão ser realizadas. Mas o verdadeiro sentido da palavra beneficência, de caridade, é buscar também renunciar. E aí a gente vai lembrar as belas páginas da obra Renúncia. Esse livro, esse romance de Emmanuel, que pela qual vem nos trazer a renúncia de um espírito maravilhoso, que desce das esferas esplendores para poder habitar entre nós homens, para assistir as pessoas necessitadas. Alcione. Sim. Conta logo no índice da obra que há um cidadão chamado Polus, que nas reencarnações que a qual ele pede para ser padre, ele
está lá no mundo espiritual, sendo assistido e assistindo, mas já sendo feita a programação reencarnatória do Padre Polos. E em dado momento, numa conversação, ele disse: como eu gostaria de encontrar Alcione. Está logo no começo, no índice. Luz nas sombras. E aí, justamente, Alcione já está perto dele. Alma abnegada de amor. E quando ele vai entrar no estado de dormência, já para dormir, ele dizendo que gostaria de vê-la, ela apresenta-se para ele, numa roupagem de luz, e diz: Polos. Ela: Alcione. E ambos começam a conversar de uma forma bastante belíssima. E ele diz para ela, antes de dormir completamente, para poder descer as esferas da terra, e ele diz: Alcione, como eu gostaria de te dar um beijo. E ela diz: Polos, oremos a Deus para que Ele abençoe o nosso beijo. E ele entrando no estado de dormência, onde os programadores reencarnatórios já estão perto dele para conduzi-lo para a reencarnação. E aí ele adormece, ela lhe dá um beijo, olha para os emissários e diz: cuida bem, porque aí está o meu tesouro. E ela vai embora para o mundo espiritual superior, para as zonas mais sublimes. Veja a grandiosidade de Alcione, uma alma completamente beneficente de amor e de renúncia. Ela vai a um emissário de Jesus. Alcione não precisa mais reencarnar. E ela vai a um emissário de Jesus pedir permissão para voltar. E o emissário diz: mas Alcione, por que uma prova tão arriscada? Você não precisa mais reencarnar. É para ficar junto de Polos. Eu tenho pessoas lá embaixo, que a qual eu deixei de assistir também. Eu queria voltar ao palco terreno para assistir essas pessoas. Mas na verdade ela queria também assistenciar o grande amor da vida dela, Polos. O emissário vai, recebe a permissão de Jesus, e Alcione recebe a permissão e vai para a crosta terrena, iluminando toda a crosta terrena com a sua luz, porque ela tinha bastante luminosidade. Nesse momento vai chegando uma recém-caravana de desencarnados da terra, e aí quando olha aquela luz iluminando toda a crosta terrena, escura por conta dos nossos pensamentos deletérios, negativos, porque a nossa crosta ainda é muito pesada por conta disso. E aí o emissário que vai à frente diz assim: por quê? Que luz é aquela iluminando? Por quê? Iluminando toda a escuridão. Quem é aquela? Quem é esse espírito? E aí o emissário de Jesus diz: é Alcione. Alcione? Alcione não necessita mais de reencarnação. Qual é a necessidade dela retornar? E o emissário diz para o chefe da caravana: é a renúncia. A renúncia do amor. Por isso que o nome do livro é Renúncia. Romance de Emmanuel. Ela volta, ele retorna, dessa vez com o nome de Carlos, Padre Carlos. Na época da Inquisição, se torna inquisidor-mor, coloca muita gente no calabouço, inclusive coloca de novo a sua amada no calabouço. Mas uma criatura bela que se renunciou, somos nós que temos que precisar renunciar para o amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam um abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio e desse pequenino servo do Senhor que sou eu, para que a gente possa nos renunciar para o verdadeiro sentido da palavra caridade e de todas essas virtudes que nos eleva e nos vivifica. Muita paz a todos.